Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. A droga There's this chemical. aumenta o teu potencial There's no such thing criativo. as a good drug and a bad Você drug. viaja num grão de It's a areia, calling o grão de for areia te explica o the universo. exploring Você spirit. tem um prazer enorme que a droga dá. Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? I hate to break it to you folks, but we're made of drugs. Você está ouvindo Relatos Psicodélicos. Os seres humanos usam drogas desde sempre. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Relatos Psicodélicos. O meu nome é Bruno, eu sou o apresentador desse programa e eu que vou te acompanhar nessa viagem. Para quem ainda não conhece o programa, o Relatos Psicodélicos é um podcast de contação de histórias, onde a cada episódio a gente traz o relato de uma experiência com uma substância psicodélica diferente. Além de trazer relatos dessas experiências, a gente também fala um pouco da substância em questão, seu contexto histórico de uso, quando ela foi descoberta, o que já estudaram sobre ela, enfim, a gente sempre tenta dar um panorama geral da coisa. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram, no @relatos_psicodélicos, que esse ano a gente começou a postar bastante conteúdo acerca das substâncias que a gente traz no relato. Então segue a gente lá porque tem bastante coisa legal. Bom, recados dados, então bora falar da substância que a gente vai conhecer hoje no programa. Hoje a gente vai falar sobre o 5-mel-DMT. Galera, eu não sei se essa é a pronúncia mais correta para falar dessa substância. E eu também não achei nenhuma outra referência em português para conseguir me basear. Mas se escreve 5-MeO-DMT. Então, para ser um pouco mais prático e facilitar, durante o programa eu vou falar 5-mel. Apesar do nome, eu já quero começar falando que a gente não vai falar sobre o DMT, a dimetiltriptamina, que a gente já trouxe aqui no podcast no nosso terceiro episódio. A gente tá falando de uma substância que pode ser considerado um primo do DMT, mas com efeitos bem singulares. O 5-mel-DMT é encontrado em uma vasta variedade de plantas, mas é mais conhecido por ser encontrado em um lugar um pouco mais inusitado, no veneno de uma espécie de sapo. Eu tô falando do Bufo alvarius, que é mais conhecido como o sapo do deserto de Sonora. O deserto de Sonora é um dos desertos com maior biodiversidade do mundo. Ele cobre grande parte do sudoeste dos Estados Unidos e o noroeste do México. As temperaturas nessa região podem chegar até a 120 graus Celsius. E é claro que poucos anfíbios conseguem sobreviver a condições tão áridas. Mas um desses sobreviventes é o nosso querido Bufo alvarius. Por viver em um ambiente tão desfavorável, o sapo passa grande parte do ano escondido em estivação, que, resumindo porcamente, é tipo uma hibernação ao contrário, que algumas espécies de animais fazem no calor, para sobreviverem às altas temperaturas. Como eles reaparecem durante os períodos de chuva, quando a temperatura diminui um pouco, o sapo ganhou um lugar especial na mitologia do povo Yaqui, uma tribo indígena que vive no vale do rio Yaqui, no norte do México, em Sonora. Por causa da chuva, os xamãs acreditavam que o sapo era uma espécie de mensageiro divino. Na verdade, muitas culturas mesoamericanas frequentemente ilustravam sapos em suas esculturas e cerâmica. Com o tempo, isso levou alguns estudiosos a especularem sobre o uso antigo do veneno do sapo. Como muitos outros anfíbios, o sapo do deserto de Sonora possui uma defesa poderosa contra predadores. Quando mordido, o sapo secreta de suas glândulas um líquido branco leitoso que pode envenenar seu predador, protegendo o sapo de possíveis ameaças. E é nesse veneno, nesse líquido branco e leitoso, que se encontra a substância do relato de hoje, o 5-mel-DMT. Apesar de ser encontrado em muitas plantas, o Bufo alvarius é o único sapo conhecido por biosintetizar o 5-mel-DMT. Quando o veneno do sapo é seco e fumado, ele produz um efeito tão intenso que pode resultar em viagens psicodélicas profundas.
Mas calma, apesar da sua potência, a droga é, em grande parte, segura, se seu uso for bem supervisionado. Apesar das especulações, a primeira confirmação do uso psicodélico do veneno do sapo foi através de um panfleto misterioso chamado O Sapo Psicodélico do Deserto de Sonora. Escrito em 1983 pelo pseudônimo Albert Moss, o panfleto é um trabalho extraordinário que descreve tudo acerca do veneno do sapo e do 5-mel-DMT, desde os efeitos qualitativos do uso do veneno até técnicas para encontrar e extrair o veneno de forma segura e sem perturbações para o animal. Isso nos leva a outro ponto importante sobre esse sapo. Por causa da sua popularização, a espécie Bufalvarius começou a ser ameaçada. Isso porque, apesar de grande parte dos psiconautas terem respeito pelo animal, a presença humana no habitat natural do sapo tem se mostrado prejudicial para a sobrevivência do bicho. E convenhamos, né? Pensando pelo lado do sapo, mesmo se for feito da forma mais indolor possível, deve ser uma merda ter alguém te apertando para ficar chapado com a sua secreção, né? Mas, por causa dessa problemática, hoje já é possível encontrar o 5-mel-DMT de forma completamente sintética, que é uma forma muito eficiente que a gente encontrou para fazer o uso da molécula sem incomodar o sapinho. Mas nem todo mundo é a favor do 5-mel-DMT sintético. Isso porque muita gente acredita que o sapo em si é um elemento sagrado, quase que indissociável da experiência com a substância, e que o composto sintético não traria as mesmas energias que o veneno in natura. E cara, assim, independente de questões subjetivas, simbólicas ou ritualísticas, o que eu posso afirmar categoricamente para vocês é que a experiência com 5-mel-DMT sintético não apresenta diferença alguma da experiência do veneno do sapo. Isso porque a gente está falando da mesma substância, né, da mesma molécula. Então, para concluir a polêmica, até onde a gente sabe, em termos de experiência psicodélica, a versão sintética é sim um perfeito substituto do veneno do sapo. E cá entre nós, a forma que o sapo deve preferir que a gente use também. Como eu falei antes, apesar de possuir claras semelhanças, tanto de duração e intensidade, a experiência com 5-mel-DMT é tão diferente da experiência de DMT quanto a psilocibina é diferente da experiência de DMT. A grosso modo, a estrutura molecular do 5-mel-DMT é bem semelhante ao da DMT, com apenas alguns átomos a mais, que é de onde deriva o 5-mel do nome. Mas é essa pequena mudança que faz toda a diferença. Geralmente, a experiência de 5-mel-DMT aparenta ser muito menos visual do que a da DMT. A viagem de 5-mel se manifesta mais através de uma mudança de perspectiva, bastante similar às chamadas experiências de quase morte, ou EQMs. Quando a gente fala de DMT, na maioria das vezes os seus pensamentos continuam coerentes. Mesmo enquanto você é teletransportado para o hiperespaço, você continua tendo a noção do eu. Já no 5-mel-DMT, a coisa parece ser bem mais dissociativa. Em doses altas, não é raro ter seu universo inteiro dilacerado em segundos, em uma luz branca que destrói tudo que existe. Nesse estado, o conceito de eu, seu corpo ou a diferença entre externo ou interno simplesmente desaparece. Você perde todo o senso de identidade, as barreiras se dissolvem e você vira um com o universo. É claro que assim, a gente tá falando de modo geral, né? Não dá pra dizer que a sua experiência vai ser assim. Até porque eu gosto sempre de lembrar que a experiência psicodélica é extremamente subjetiva. E apesar de ser considerado uma substância segura, o 5-mel-DMT pode sim gerar efeitos colaterais durante a experiência, como alto desconforto corporal e até convulsões, apesar de ser bem mais raro. É importante falar também que o 5-mel-DMT, assim como praticamente todos os psicodélicos que a gente trouxe no programa, apresenta um potencial terapêutico bem significativo. E, além de ser usado como uma ferramenta de cura por diversas tribos, também é objeto de diversos estudos sobre os potenciais terapêuticos da droga, para tratar diversos transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Agora sim, uma opinião sincera depois de ter pesquisado para fazer esse episódio e conhecido um pouco mais sobre essa molécula, a sensação que eu tive é que o 5-mel-DMT parece um pouquinho mais perigoso do que a DMT. Apesar de ser bem raro, é muito mais comum relatos de desconfortos físicos e até efeitos colaterais da experiência com 5-mel-DMT. E, cara, se você procurar um vídeo de algum ritual com a substância no YouTube, você vai perceber que, de fora, a experiência se manifesta de uma forma um pouco diferente da experiência de DMT. Então, fica a dica, tomem cuidado com essa substância. Mas, agora que a gente já falou sobre a substância, bora falar sobre o viajante da vez, que acho que todo mundo conhece.
Mas antes eu queria agradecer a 2 pessoas que colaboraram bastante para a produção desse episódio. Primeiro é o Vitor Azenha, que é a voz que vocês vão escutar nesse relato e tá dando vida ao Mike Tyson. É a nossa versão abrasileirada e guerrilha da voz do Mike Tyson, mas o AZ fez com muito carinho e eu acho que ficou bem legal. E a outra pessoa que eu queria agradecer também é o Lucas Martins. O Lucas é um ouvinte do programa que foi muito legal com a gente e se dispôs a ajudar a traduzir alguns dos relatos que a gente traz aqui no podcast. Então valeu aí, Lucas, pela força. Bom, agora sim, bora falar sobre o viajante da vez. O viajante de hoje dispensa apresentações, mas mesmo assim eu vou falar um pouquinho dele, pra gente entender em que momento da vida que ele tava quando ele teve essa experiência. A gente tá falando de uma das maiores lendas do boxe americano, o Mike Tyson. It's over! Mike Tyson has returned! Muita gente conhece o Mike pelas lutas históricas que ele teve no boxe, ou por causa da sua tatuagem tão característica no rosto. Mas nem tanta gente sabe que o Mike sofria desde pequeno. Ele era um adolescente bem problemático e com 13 anos já tinha sido pego pela polícia diversas vezes, o que não era muito incomum, já que ele era um adolescente negro vivendo no subúrbio dos Estados Unidos na década de 80. Mas, além disso, o Mike dizia que sempre ele buscava chamar atenção de alguma forma, seja cometendo crimes, arranjando brigas ou qualquer coisa do tipo. A real é que a violência sempre foi muito presente na vida dele. Ele tinha uma autoestima muito baixa e começou a ter um uso problemático de drogas muito cedo. Nas entrevistas ele disse que a primeira vez que ele usou cocaína ele tinha, uns 11, 12 anos. O Mike desde cedo viveu com um abandono parental muito próximo dele, já que seu pai biológico nunca teve muito contato com ele e o pai de criação abandonou ele muito cedo. Foi só mais tarde, quando ele entrou pro boxe, que ele teve uma figura paterna que o acolheu e ele pôde se apoiar, seu treinador. O Mike ficou tão apegado ao treinador dele que ele realmente considerava como a única família que ele tinha no momento. E na verdade ele diz até hoje que foi um dos motivos que ele realmente conseguiu chegar onde ele chegou, foi por seguir os passos desse seu treinador, que era quase que um pai para ele. O problema é que para chegar até onde ele chegou, o Mike precisou seguir uma mentalidade que a longo prazo não faz muito bem para nossa saúde mental. Isso porque até certo ponto da vida dele, ele realmente não tinha autoestima nenhuma. Até que de uma hora para outra, isso foi transformado em um ego gigantesco. Ele simplesmente era idolatrado por todo mundo. Ele precisava ser o melhor. O problema é que ensinaram ele a ter um ego tão grande e a alimentar isso de uma forma tão destrutiva para vencer as lutas, mas nunca ensinaram o Mike a desligar isso. Isso fez com que o Mike Tyson, com o tempo, se transformasse quase que realmente num cara bem destrutivo, assim, não só pra ele, mas pra família dele também. Não demorou muito pra ele ficar viciado em cocaína e, como ele mesmo diz, em sexo e no próprio ego também. Toda a solidão que o Mike sentia e tinha transformado em ódio, em algum momento acabou por trazer resultados bem negativos na vida dele. Ele tinha um péssimo relacionamento com a sua família, com seus filhos. Realmente não era uma pessoa muito saudável de estar perto, sabe? Cara, eu tô falando aqui, apresentando pra vocês a história dele, mas tudo isso que eu tô falando é tirado de conversas, entrevistas do próprio Mike. Então, assim, não é a minha visão sobre o Mike Tyson, né? Mas o que ele mesmo diz sobre esses tempos aí de campeão e um pouco depois disso, enfim, né? Quando ele ainda tava no auge. E assim, eu trouxe o relato da experiência do Mike Tyson, porque eu realmente acho que a experiência dele com o veneno do sapo foi um capítulo de mudança de perspectiva na vida dele. Talvez esse relato não seja o mais descritivo ou com mais detalhes acerca dos efeitos externos da substância, como a gente já viu aqui no programa algumas vezes, mas é com certeza um relato muito marcante e significativo. E eu acho que muito importante também para mostrar para as pessoas fora dessa bolha antiproibicionista que essas substâncias têm um potencial de cura surpreendente. Até porque a gente não tá falando aqui de alguém que é figura marcada na cena psicodélica ou de um relato anônimo do heroíde. A gente tá falando aqui do Mike Tyson, que provavelmente os seus pais e seus avós também conhecem. E assim, a experiência que a gente vai trazer aqui do Mike é bem recente.
Na verdade, se eu não me engano, aconteceu em 2018, 2017, por aí. Não faz muito tempo. E o Tyson realmente atribui uma importância gigantesca para a ocasião. Inclusive, ele fala dela até hoje, em praticamente todos os podcasts que ele participa. Que, inclusive, é de onde a gente tirou a colcha de retalhos para traduzir e montar com fidelidade o relato psicodélico de um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos. Com vocês, Mike Tyson. Um dia desses, eu tava participando de um podcast e um cara tava falando comigo sobre essa medicina que vem do veneno de um sapo e tudo mais. E eu acabei ficando meio interessado no assunto. Eu virei pra ele e disse que queria experimentar esse negócio. Ele disse que depois do programa eu podia experimentar. E eu continuei ouvindo, enquanto ele falava o quanto esse veneno era bom, mágico, um contato com o divino. Obviamente eu fiquei bem empolgado. Então a gente foi lá, sentamos no chão, em esteiras, e finalmente fumamos o cachimbo. E de repente, bum! Eu desintegrei. Eu não sabia pra onde eu tava indo, mas eu com certeza tava em outra dimensão. Eu realmente desintegrei. Eu não tinha corpo, eu não tinha nada. Tudo que eu tinha era minha energia. E eu só conseguia pensar: você não existe mais. E agora? O que você vai fazer? Então, tudo tá morto? Tudo que eu sou e tudo que os outros pensam sobre quem eu sou foi tirado de mim. Morreu. Não existe mais. Eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia se eu era um maluco ou só um cuzão. Eu sei lá. Eu não sabia nem quais eram meus medos. Eu não sabia mais de nada. Eu tava despido de tudo. Parecia ser quase como um encontro com Deus. Era muito intenso. Será que eu tava morrendo? E eu pensava, bom, morrer deve ser glorioso, porque a vida é gloriosa. E se a vida pode ser gloriosa, a morte com certeza é gloriosa. E tudo aquilo acontecia muito, muito rápido. Parecia que eu estava absorvendo milhares de anos de informação naqueles 15 minutos. Eu estava consciente, mas eu estava completamente rendido. O meu cérebro ainda funcionava. Eu ainda conseguia falar comigo mesmo. Eu conseguia escutar a minha mente. E eu dizia pra mim mesmo: eu morri. Eu fudi tudo. Eu fudi tudo. Eu queria provar que podia aguentar tomar essa droga e ela me matou. Então, eu tava morto. Todo mundo que eu já amei, meus filhos, minha esposa, minha família, meus amigos, todo mundo, eles não existiam mais. Eu simplesmente não conseguia pensar sobre eles. Eles não existiam mais nesse mundo. Eu não tinha nada além de mim. E aí eu apenas acordei. E quando a experiência acabou, eu simplesmente acordei feliz. Eu sorria, dava risada, tava no alto astral que durou por um bom tempo. E o bizarro é que a experiência em si foi eterna. Mas a realidade tinha sido só 15 minutos e foi assustadora. Depois dessa experiência,
eu simplesmente parei de beber e usar drogas. Eu percebi que sexo, cocaína, ser campeão, nada disso era felicidade. Eu acho que, depois de acordar de uma experiência como essa, você sente que não existe mais medo da morte. Tudo que você sabe, tudo que você ama, tudo aquilo que você está disposto a matar e morrer para proteger, tudo que você se importa, você simplesmente esquece. Tudo isso deixa de existir. E quando eu percebi que eu simplesmente era nada, eu pensava, bom, essas roupas chiques, o glamour, isso não tem valor nenhum. E cara, sabe de uma coisa? É quando você acha que sabe de tudo, é que você percebe que na real não sabe de absolutamente nada. Você pode chamar isso de evolução, de intervenção divina que seja. É simplesmente a morte do seu ego. E eu me sentia tão exposto e amedrontado, porque aquilo, o ego, era tudo que eu realmente possuía. Se você parar pra pensar, eu só tinha meu próprio ego. Eu tava nessa situação onde eu não via meu corpo, eu não via ninguém. Eram só os meus sentidos. E eu tinha a sensação de que todo mundo sabia os meus segredos. O mundo inteiro sabia de tudo que eu tinha feito. Coisas que ninguém devia saber. E esse sentimento era tipo... Uau! Isso ataca seu consciente, sabe? Você passa a realmente não querer estragar as coisas. Se algo tenta te colocar na direção errada, você passa a não querer ir mais naquela direção. Você não quer mais ficar se colocando à prova. Você só quer entender a si mesmo. Você só quer entender isso. E eu acho que as pessoas, sei lá, nunca realmente viveram suas vidas, sabe? Elas nunca tiveram a oportunidade de entender quem elas são ou o que elas são. E eu acho que isso é um desperdício de vida, sabe? Bom, galera, esse foi o relato de hoje. Foi um pouco mais curtinho que os últimos episódios, mas a experiência com 5mel-DMT é bem curtinha também. Como vocês podem ver, o Mike Tyson realmente foi bem impactado por essa experiência. E eu que acompanho um pouco das entrevistas dele e o que ele fala na mídia, eu também percebi que ele realmente parece uma pessoa diferente depois dessa trip. E é claro, não foi só isso que aconteceu na vida dele, tem outras coisas também, né? Mas essa aproximação dele com as substâncias psicodélicas parece que de alguma forma deixou ele mais sensível para algumas coisas que são importantes para nossa saúde mental. E o Mike agora faz consumo de cogumelos psilocibínicos, né? Ele já teve experiências com psilocibina, então ele conhece as triptaminas, né, por assim dizer. E apesar de não ser um cara da cena psicodélica, ou uma pessoa que tem o conhecimento acerca das substâncias psicodélicas, ele com certeza entendeu a importância e o significado que essas experiências podem trazer para a vida de alguém. Então, acho que é muito legal ter um exemplo desse na cultura mainstream de uma pessoa impactada pelos psicodélicos, né? Eu quero lembrar também que nem todo mundo precisa tomar uma substância para mudar de vida, igual o Mike fez. Na verdade, isso é só uma das várias ferramentas de transformação que a gente tem no mundo. E todas, inclusive os psicodélicos, sempre vão depender da ação e do protagonismo do indivíduo. Nenhuma substância vai te mudar, basicamente é isso que eu tô falando. Na verdade, você precisa fazer essa mudança e a substância, ou o yoga, a meditação, seja lá o que você escolheu pra te ajudar na sua vida, vai ser só um impulso pra isso, vai só te dar uma abertura maior pra você fazer o trabalho que deve ser feito, assim. Sempre assim, né? Não interessa qual método você usa, sempre depende da gente no final. Antes de ir embora, eu queria indicar pra vocês 2 episódios da série Hamilton Farmacopia. Eu já falei dessa série aqui algumas vezes, mas pra quem não conhece, é uma série da HBO que cada episódio basicamente fala de alguma substância alteradora de consciência. Não necessariamente psicodélica, mas alteradora de consciência. Então, tem 2 episódios, um da segunda temporada e um da terceira, sobre o 5mel-DMT e o bufalvários. E é muito legal. Na verdade,
grande parte do material que eu trouxe aqui pra falar sobre o 5mel-DMT veio da pesquisa que o Hamilton fez pros episódios também. Então, assistam lá, que é uma série, assim, muito massa, muito bem feita. Acho que tem o torrent legendado em algum lugar da internet. Quero indicar também o guia que eu falei ali no começo do episódio, aquele panfleto que trouxe bastante informação e comprovou o uso do veneno do sapo para ter experiências psicodélicas, né? Que é chamado de O Sapo Psicodélico do Deserto Sonoriano. O nome original é The Psychedelic Toad of the Sonorian Desert. Então, quem quiser procurar, tem na internet pra vender. Eu não sei se entrega no Brasil, como que é o esquema, mas é muito legal. E no final das novas edições desse panfleto, ele mostra também como que é a síntese do 5mel-DMT sintético, pra você não precisar extrair o veneno do sapo. Então eles explicam como que faz a síntese, assim, é muito louco. Inclusive, quem ajudou a fazer essa nova edição foi o próprio Hamilton dessa série que eu acabei de falar, Hamilton Farmacopia. Bom, antes de ir, só 2 recadinhos rápidos. Primeiro, segue a gente lá no Instagram, no @relatos_psicodélicos, que tem bastante coisa nova por lá. E o outro é justamente sobre isso, que em breve a gente vai postar lá no Instagram um concurso de sorte em parceria com a Melt. A Melt, pra quem não conhece, é uma lojinha de cuias e em breve cinzeiros também, e outras traquitanas canábicas. E eles fazem umas cuias personalizadas muito da hora, assim, tipo, com várias cores diferentes. E, cara, o que eu posso adiantar pra vocês é que a Melt vai fazer uma cuia muito da hora, muito irada, pra gente sortear entre os nossos ouvintes e seguidores. É uma cuia que vai ter as cores do podcast, vai ser uma doideira absurda, assim. Muito da hora e só vai ter uma. Segue eles lá no Instagram, no @meltartesanato. E fica de olho que em breve a gente vai postar as regras e como que faz pra participar dessa parada. E galera, última coisa, rapidinho. Se você gosta desse podcast, você curte o nosso conteúdo, você quer que tenha mais episódios e você quer que as pessoas conheçam o nosso programa, compartilha, por favor, com seus amigos, com seus conhecidos, no seu Instagram. Ou se você tem vergonha de falar de drogas no seu Instagram, compartilha nos seus melhores amigos, manda no zap pros seus brothers, enfim. Passa a palavra do Relatos Psicodélicos pra galera, porque, puta, o podcast tá crescendo, eu fico super feliz, assim, com a receptividade, assim, eu realmente não imaginava que a gente fosse ter um crescimento orgânico tão legal, mas a gente ainda tá falando de drogas, a gente tá falando de psicodélicos e ainda é um tabu, então ainda é um tema que o algoritmo não ajuda muito, o Instagram não ajuda muito, enfim, a gente ainda tem umas barreiras aí que eu tenho certeza que só da gente trocar ideia e mostrar pras pessoas, isso aí já vai sendo quebrado e a gente vai ganhando mais visibilidade. Mas é isso, compartilha com a galera aí, mano, mostra o podcast pras outras pessoas, que isso ajuda pra caramba, gente. E valeu, e até o próximo Relato Psicodélico. O objetivo desse podcast não é incentivar ou promover o uso de substâncias ilícitas. O programa tem um caráter totalmente informativo e tem como objetivo quebrar o tabu proibicionista em cima das substâncias citadas.